Queridos, eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre matemática. Eu postei essa frase essa semana e tudo que eu trago aqui, eu trago por aquilo que queima no meu coração. Durante a semana, e durante essa semana algo que tem queimado muito forte no meu coração é: não trate aquilo que é espiritual de forma natural. Vou dizer de novo: não trate aquilo que é espiritual de forma natural. Vou dizer mais uma vez: não trate aquilo que é espiritual de forma natural. Nós temos um grande desafio na vida. Qual é o desafio? É compreender como agir diante das realidades da nossa vida. Por quê, pastor? Porque muitos de nós queremos resolver problemas, mas a questão não está em resolver os problemas da vida, mas a questão está em aplicar o propósito de Deus aos problemas da nossa vida. Vou dizer de novo: a questão não está em você resolver problemas, mas a questão está em você aplicar o propósito de Deus aos problemas da sua vida. Porque nós temos uma tendência natural e lógica de buscar resoluções. Vamos, resolva. Usamos muito, essa frase: não, eu sou um resolvedor de problemas. Mas a questão não está em somente resolver um problema, mas a questão está em aplicar o propósito de Deus àquilo que é um gigante e um momento desafiador na tua vida. E nós vamos meditar em uma história que nos ilustra isso de uma forma muito clara. Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Enquanto você abre, eu começo a profetizar aqui sobre você. É tempo de você caminhar em todas as áreas da sua vida, não debaixo de soluções, mas debaixo de propósito de Deus. Vou dizer de novo: é tempo de você caminhar em todas as áreas da sua vida, não debaixo de soluções de problemas, mas sim debaixo de propósito de Deus. Pastor, mas como assim solução? Cuidado, na tua mente você pode achar que se separar é uma solução. Quem está comigo aqui? Cuidado, que na tua mente talvez a solução é ir para cima, vai para cima. E talvez a solução é recuar. Vamos meditar no texto e extrair mais verdades para nós. Hoje está piscando tudo aqui, aleluia. Tirando foto de mim. Versículo 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai
que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Deixe sua Bíblia aberta, deixa eu te dar a introdução aqui. Nós vemos esse momento onde Pedro compreende a verdadeira identidade de Jesus. Aqui nós vemos um momento onde Pedro, ele tem a clareza daquilo que não era somente a vida de Jesus, mas era a essência de Jesus. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor traz essa palavra sobre a vida de Pedro. Olha, isso que você entendeu, essa relação entre quem eu sou e aquilo que você está vendo, entendendo, não foi revelada de forma carnal, isso quer dizer de forma racional, de forma natural, de forma lógica, mas quem revelou isso sobre você foi o quê? Uma revelação dos céus. Aqui nós vemos que aquilo que moveu sobre a vida de Pedro, essa revelação, não era algo terreno, mas era algo espiritual. Não era algo natural, mas era algo dos céus. Algo que veio da fé. Algo que veio do Espírito. Algo que mente racional não entende. E nessa revelação, Jesus dá a Pedro o que? Autoridade. Aqui eu quero abrir um parênteses e trazer isso sobre você. O seu nível de autoridade está vinculado ao seu nível de revelação. O seu nível de autoridade, de destino em Deus, está vinculado ao seu nível de comprometimento com quem Ele é. Falhando hoje aqui também o som, aleluia. O seu nível de revelação de quem Cristo é, revela o seu nível de autoridade e revela o seu nível de destino. O seu nível de comprometimento com quem Ele é, a sua essência, revela o seu nível de autoridade e revela o seu nível de ação em favor do reino. Por isso eu oro e declaro essa palavra: é tempo de você discernir cada vez mais quem Cristo é. Eu vou dizer de novo, é tempo de você ter uma revelação ainda mais profunda de quem Cristo é, porque nesse nível de revelação de quem Cristo é, virá a sua autoridade, virá o seu destino. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. E o Senhor traz sobre ele, verso 19: eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O nível de autoridade de Pedro estava vinculado ao nível de revelação que ele teve de quem Cristo era. Mas olha que coisa interessante, versículo de número 21.
Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aqui Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está revelando, olha, vai acontecer isso, eu tenho que passar por isso. A Bíblia está dizendo aqui, ele começou a explicar aquilo que ele ia viver, era necessário que ele vivesse isso. Versículo de número 22, então Pedro, chamando à parte, começou a repreender a quem? Jesus, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha que momento que Pedro vive. Ao mesmo tempo em que ele está ouvindo de Jesus, pelo nível da revelação que ele teve de quem Cristo era, recebendo o seu nível de autoridade, o seu nível de destino, agora ele está sendo chamado de quem? Diabo, Satanás. Por quê? Porque ele deixou de ter a percepção daquilo que era espiritual e trouxe para uma realidade natural. Quantas vezes eu e você deixamos de discernir no nível espiritual as realidades da nossa vida, e ao trazer para nós, para o nível natural, nós estamos mais preocupados com aquilo que vai repercutir na terra do que no céu. O que Pedro fez foi trazer algo que só os céus, só a dimensão espiritual poderia explicar para uma dimensão carnal. Eu não vou permitir com que você sofra. Jesus, isso não vai te acontecer. Quando eu e você deixamos de discernir as nossas realidades no nível espiritual e trazemos para o nosso nível natural, nós estamos mais em busca de conforto do que de propósito. Nós estamos mais em busca do conforto do que propriamente cumprir um propósito. E aqui eu abro mais um parênteses dizendo para você, propósito não tem a ver com conforto, propósito tem a ver com crescimento. Pedro traz para uma dimensão natural aquilo que só poderia ser discernido no nível espiritual, e quando ele traz isso para o nível natural, ele está impedindo um propósito. Por quê? Porque ele está mais focado em um conforto, em um prazer, do que propriamente viver aquilo que era algo já escrito. Porque eu e você estamos discernindo uma dificuldade conjugal, uma dificuldade ministerial, uma dificuldade na vida profissional, porque nós estamos trazendo sempre para o nível natural, porque a alma, ela está mais em busca desse momento, desse prazer momentâneo, do que viver aquilo que todos nós precisamos viver, que são os conflitos da vida. É mais fácil eu trazer para uma realidade terrena, é mais fácil eu discernir de uma forma natural do que entender de uma forma espiritual, porque entender de uma forma espiritual é renunciar o meu eu. Discernir de uma forma espiritual é abrir mão do meu conforto. Mas o mais forte para mim, nesse contexto, é
Discernir algo espiritual é abrir mão da minha vontade, da minha bagagem. E nós não estamos dispostos a isso. Nós estamos sempre com uma listinha. Nós estamos sempre com um roteiro. Nós estamos sempre com um padrão. Nós estamos sempre com várias ideias. Nós estamos sempre com vários planejamentos. E Pedro faz o que com Jesus? Ei, você não vai viver o que os céus estão pedindo. Porque os que os céus estão pedindo aqui na terra não é bom. O que os céus estão propondo para você é sofrimento. Aqui na terra, sofrimento não é agradável. Mas para que a glória venha, precisa haver sofrimento. Precisa haver entrega. Precisa haver renúncia. Precisa haver posicionamento. Precisa haver um nível de dependência. Eu declaro essa palavra sobre você nessa noite. É tempo de você parar diante das crises da sua vida e consultar os céus. Eu vou dizer de novo, é tempo de você parar diante das suas crises e consultar os céus. Consultando os céus, você vai abrir mão de uma ideia natural e você vai se mover em uma ideia espiritual. Levante sua mão direita aos céus, eu profetizo aqui sobre a sua vida. É tempo das ideias do reino governar a sua vida. Eu vou dizer de novo, é tempo das ideias, dos propósitos do reino governarem a sua vida. Primeiro decreto que eu libero sobre você, é tempo do propósito te governar, é tempo do planejamento dos céus te governar, é tempo das ideias celestiais te governar. Pastor, explica melhor isso. Talvez a sua ideia terrena é uma separação, mas a ideia dos céus é restauração. Talvez a sua ideia terrena acumula, porque você não sabe o dia de amanhã. E a ideia dos céus é o que? Libera. Porque quem libera está plantando e vai colher. Talvez a sua ideia natural, terrena, é trazer uma solução para um problema. Mas a ideia dos céus é entender como o problema deve ser solucionado. A partir de hoje você vai aplicar o propósito diante dos seus problemas. Vou dizer de novo, você vai aplicar o propósito diante dos seus problemas. Você vai aplicar o propósito diante daquilo que você está enfrentando. Você vai aplicar o propósito. Jesus disse, eu vou ter que sofrer propósito. Ouvidos atentos para que você ouça o propósito acima das sugestões terrenas. Eu estou liberando aqui agora. Vou dizer de novo, em nome de Jesus. Eu oro para que você ouça os céus muito mais do que você ouve a terra. Vou dizer de novo, eu oro para que você ouça mais os céus do que você ouve a terra. Eu libero essa palavra que você e eu venhamos a ouvir. Ouça em nome de Jesus mais aquilo que os céus estão dizendo do que aquilo que a terra está proporcionando e te dando como uma sugestão. Então olha para a pessoa que está ao seu lado, diga, aplique o propósito diante dos seus problemas.
Mas o propósito não fala do seu bem-estar, propósito fala do seu amadurecimento. Eu vou dizer de novo. Propósito não fala do seu bem-estar, propósito fala do seu amadurecimento. E qual é o primeiro estágio do amadurecimento? Crucificar a sua vontade. Vou dizer de novo, o primeiro estágio do amadurecimento é crucificar a sua vontade. O primeiro estágio do seu nível de rompimento é crucificar os seus argumentos. O primeiro estágio para que você rompa, avance no amadurecimento é crucificar as suas pretensões, os seus entendimentos. Pastor, mas eu sei que é isso. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Essa semana eu estava falando com os nossos pastores do estado. Eu estava direcionando eles para essa verdade plena da nossa vida. Todas as vezes em que você está em uma circunstância, você precisa ouvir alguém que está do lado de fora da circunstância. Eu vou dizer de novo. Todas as vezes que você está em uma circunstância, você precisa ouvir alguém que está do lado de fora da circunstância. Por quê? Porque você, tomando uma decisão dentro da circunstância, você está tomando mais por aquilo que você sente do que por aquilo que você realmente precisa viver. No meio de conflitos, no meio de momentos desafiadores, você não pode tomar uma decisão. Qual foi o erro de Pedro aqui? Ele ouviu o que Jesus falou e teve a sua própria interpretação. Cuidado com interpretações que você tem sem ouvir alguém que está do lado de fora. Não acontece com você, jamais. Mas você está com um problema, você vai para dentro do teu quarto e você coloca a cabeça no travesseiro. Quer dizer, você não, outras pessoas. O que começa a acontecer? A sua mente, em milésimos de segundos, começa a encontrar inúmeros argumentos. São inúmeros. Em milésimos de segundo, você vai começar a lembrar de coisas. Vamos dar um exemplo sobre a vida conjugal. Você tem uma discussão, cada um vai para um lado, a mente começa a fazer o quê? Aí você lembra? Há 4 anos atrás o que ela falou? Agora eu entendi por que ela falou aquilo. Miserável. E aí a mente vai trabalhando junto com a alma, porque o sentimento de tristeza, angústia, trabalha junto com a mente. E você começa: eu sabia. É aí que nós começamos a cair nas ciladas da nossa alma e nós começamos a ser envolvidos pela rejeição. 2 horas depois você já tem 25 argumentos para justificar que você não deve mais ficar nesse relacionamento. Mas você esqueceu dos 250 que comprovam para você que isso é de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você se fechou no ciclo da sua alma e você não parou para alguém dizer algo para você. Quando nós tomamos ou temos interpretações isoladas de realidades, nós estamos saindo dos céus e vindo para a terra.
e nós estamos cometendo os maiores erros da nossa vida. Quem aqui já teve a experiência de um momento difícil, de interpretações que você estava tendo, bater na mesa e falar assim: eu preciso te falar algumas coisas. E depois que você começou a falar, você começou a ver que não era daquele jeito. Quem? Todos nós. Por quê? Porque você abriu o que você estava sentindo e você deixou uma outra forma de perceber aquilo entrar. Vou dizer de novo. Você abriu o seu coração e deixou que uma outra percepção daquilo que você estava vivendo passasse a entrar dentro do seu coração e te trazer uma nova percepção. Levante sua mão direita aos céus, pelo amor de Jesus Cristo. E eu profetizo isso: você não vai se fechar. Eu vou dizer de novo: você não vai se fechar. Eu vou dizer de novo: você não vai se fechar. Eu vou dizer mais uma vez: você não vai se fechar. Você não vai se fechar. Mas você vai estar aberto para ouvir novas percepções e novas direções e novas conclusões daquilo que você está vivendo. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Ouça, abra o seu coração, permita com que uma outra percepção entre, permita com que uma nova clareza sobre isso venha sobre o teu coração, e essa nova percepção vai ser um novo caminho para você entrar e caminhar nele. Vou dizer de novo: um novo caminho, uma nova percepção para você entrar e caminhar nele. E isso trazendo para você não o governo da sua alma, mas o governo dos céus para você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E o terceiro ponto que Pedro faz, e que salta aos meus olhos aqui, é que ele esquece de uma verdade muito importante da caminhada. Precisamos estar mais atentos a sermos ensinados do que sermos aqueles que sabem de todas as coisas. Imagina só você repreender o Deus encarnado. Olha o nível da loucura. Quantos de nós estamos saindo do lugar de aprender com tudo na vida para o lugar de eu já sei de todas as coisas? O nível do quanto você está aberto a aprender é um nível daquilo que você vai viver de novidade na tua vida, meu irmão. Eu vou dizer de novo: o nível daquilo que você está aberto a aprender é o nível daquilo que você vai viver de novidade na tua vida. Pastor, a minha vida é monótona. É porque você parou de estar nessa condição de aprendiz. Talvez você está querendo repreender Deus. Dizendo: Deus, eu acho que o Senhor precisa aprender algumas coisinhas. Eu oro e declaro essa palavra: eu e você seremos todos os dias vasos na mão do oleiro Jesus.
Vou dizer de novo, todos os dias eu e você estaremos nessa condição. Eu quero aprender, 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 eu quero ouvir, eu quero ser ensinado, eu quero ter novas percepções, eu quero ter novas realidades, eu quero experimentar coisas que eu não experimentei, eu quero viver coisas no meu casamento que eu não experimentei, eu quero viver coisas na vida profissional, na vida ministerial. Quanto você está aberto para aprender? Pessoas enrijecidas são aquelas que caminham em percepções únicas. O quanto eu e você estamos dispostos a deixar, abrir mão de tantas coisas que nós já vivemos, é o nível daquilo que nós vamos experimentar de novidades. Talvez na cabeça de Pedro subiu uma raizinha de chamada orgulho. E o orgulho tem sido uma grande barreira, não para o propósito de Deus acontecer na sua vida, mas de você permanecer no propósito. Que eu e você venhamos a ser vasos. Que eu e você venhamos a estar nessa condição de ensinamento constante. Que eu e você venhamos a estar abertos para essa compreensão. Eu quero fluir. Eu quero fluir. Eu quero fluir em novidade. Em novidade. Em novidade. Então não é a resolução de um problema, é compreender o que esse problema está me ensinando. Não é simplesmente falar assim, pronto, resolvi. Não, é colocar, aplicar o propósito no problema. Não é pensar que agora tudo eu estou organizando. Não, não, não. É compreender a essência que eu preciso ouvir, e o meu coração não vai dominar a minha vida. Eu quero orar por você. E a minha oração por você é por esses 3 pontos. Tem muitas pessoas que querem resolver os seus problemas e você precisa aplicar o propósito no problema. Aplicando o propósito, você vai deixar a terra e vai subir para dimensões espirituais. Mas sempre, sempre ouvindo alguém. Sempre ouvindo alguém. E compreendendo. Não deixe de ser ensinável. Não deixe de ser ensinável. Quem tem filhos sabe o que eu vou dizer, né? A nossa geração, os nossos filhos são aqueles que sabem tudo. Mas tem muito adulto que também acha que sabe tudo. Quando alguém diz assim para mim, pastor, eu já fiz de tudo e não consegui. Eu digo assim, mas você não sabe tudo. Então tem algo que você ainda não sabe, que você ainda não fez. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não é resolver um problema, é viver o propósito de Deus para a sua vida. Pedro queria resolver o problema de Jesus, mas ele iria abortar o propósito. Ele queria tirar Jesus da rota do sofrimento, porque ele achava que esse era o melhor caminho. Ele iria resolver um problema, sim ou não?
Sim ou não? Sim. Mas ele ia deixar o propósito de lado. Porque nem sempre um problema resolvido é viver o propósito. Nem sempre porque você decidiu resolver, esse era o melhor caminho. Eu libero isso sobre a sua vida. Quem vai te conduzir é o propósito de Deus. Eu oro e declaro essa palavra. Você vai aplicar o propósito em todas as coisas. E nisso você verá não aquilo que agrada à terra, mas o que agrada aos céus. Talvez a ideia que o mundo diz para alguém que te persegue é: bloqueia, se valoriza. Mas a ideia do reino é: perdoa. Talvez a ideia terrena é: vai trabalhar, vai conquistar, conquista. Enquanto a ideia dos céus é: descansa, porque o Deus que você serve trabalha em seu favor. Talvez a ideia diante de um problema ministerial é: vai para outro lugar. Enquanto o propósito é: todas as coisas cooperam para o teu bem. Quantas decisões você está tomando só para resolver e está esquecendo o propósito? Você consegue pensar aí agora? Quantas coisas você já fez, você disse assim: eu só quero paz. Mas paz sem propósito é dor. E a dor no propósito é paz. Eu vou dizer de novo. A paz sem propósito é dor. Mas quando nós estamos vivendo a dor no propósito, aí nós temos paz. Me explica isso, pastor. Porque se eu e você estamos vivendo o propósito, mesmo que esteja debaixo de dor, tem um anjo nos sustentando. A Bíblia diz que o anjo fortaleceu Jesus. Vou dizer de novo, porque talvez você está pensando ainda, né? Paz sem propósito é dor. Quantas pessoas estão falando assim: eu vou separar para ter paz, e se separa e vive uma dor ainda maior, vive um tempo de angústia ainda maior, depois se arrepende, aí se relaciona com outra pessoa, e aí vive mais dor, mais angústia, mais sofrimento. Mas o propósito era com restauração. E aí Deus ia dar paz. Você acha que é fácil estar aqui? É dor. Mas é porque eu estou cumprindo um propósito, então Ele me dá a paz. Porque a paz não é ausência de dificuldade, a paz é estar sobre a dificuldade. Eu vou dizer de novo. A paz não tem a ver com a ausência de problemas, mas a paz é
é estarmos acima do problema, entendendo que Ele está debaixo dos meus pés, porque é o meu Deus que me sustenta, é o meu Deus que me dá refrigério, é o meu Deus que move todas as coisas sobre a minha vida. Pastor, mas eu queria tanto paz. Não, você tem que pedir propósito. Vou dizer de novo, você não tem que pedir paz, você tem que pedir propósito. Porque é no propósito que Deus vai te dar a paz. Tem entregas que você precisa fazer. Tem pessoas que você precisa perdoar. Tem bagagens que você precisa deixar. E eu vou dizer algo no espírito aqui para alguém que precisa ouvir. Não traga a bagagem da estação antiga para a nova estação. Acabou o inverno, não queira usar a roupa do inverno no verão. Cada estação que Deus tem para a sua vida, Ele também te dá a ferramenta para a estação. Mas o nosso problema é que nós estamos pegando a estação antiga e trazendo da estação antiga para a estação nova a bagagem. E eu falo isso no espírito para você agora, em nome de Jesus. Se você quer um novo relacionamento, abra mão da bagagem antiga, esteja disposto à nova bagagem. Se você quer viver uma nova realidade ministerial, esteja disposto a abrir mão da antiga bagagem e agora entenda aquilo que Deus tem para essa nova estação. Se você quer viver realidades que você nunca viveu na estação antiga e agora na estação nova, esteja aberto para deixar essa bagagem antiga. Tem gente que quer um novo casamento e fala assim, mas eu sei como é conduzir o casamento. Sabe? Mas por que chegou onde chegou? Tem gente que diz, eu sei conduzir a minha vida. Chegou aonde chegou e ainda insiste em dizer que sabe. Pedro, não é assim. Fabiano, não é assim. Não é assim. Cuidado com a bagagem antiga. Esteja aberto à nova bagagem, porque é uma nova estação preparada para você. Vou dizer de novo, esteja aberto para uma nova bagagem, porque é uma nova estação para você. Esteja aberto para uma nova bagagem, para um novo equipamento, uma nova equipagem que vai vir para você. Esteja aberto para esse novo tempo, mas com novas percepções, novas realidades, novas ferramentas, novas percepções. Quer um novo casamento, quer uma nova vida profissional, quer uma nova realidade ministerial, quer sim isso, então abra mão dessa bagagem antiga e diga, eu quero o novo, porque o novo exige novas percepções, novas realidades, novas informações. Eu preciso do novo de Deus na minha vida.